Senhores, Pac-Man Master 9 mais uma vez ainda vivo, senhores. Como é que vocês estão, senhores cavaleiros, senhoras e damas? Nesse vídeo aqui eu vou falar de infantilização das massas, anarquia, cyberativismo, megacorporações. Dá uma geral no que está acontecendo no mundo agora, numa perspectiva política, militar. E vou tentar falar da onde isso veio, para onde isso vai levar. Ok. Então, senhores, as pessoas têm uma ideia muito errada do que significa anarquia. As pessoas pensam que é a falta de controle total e que nós estaríamos totalmente imersos em caos, confusão. Mas, senhores, se vocês lerem os autores principais, como Bakunin, por exemplo, vocês vão ver que a anarquia, na verdade, está muito mais relacionada à ideia de que você deve ter controle sobre você mesmo, que não deva existir nada acima de você. E aí você pensa, não, mas as pessoas devem ter controle, as pessoas devem ser controladas, talvez no nível em que nós estamos hoje, porque as pessoas hoje, elas foram infantilizadas justamente para que elas nunca aprendessem a ter controle sobre si mesmas. Elas simplesmente foram transformadas em crianças, primeiro pela religião, e a partir do século XX pela mídia. Então, quem tem família militar sabe que dentro de famílias militares nós vemos os civis como crianças, porque os civis, eles são simplesmente pessoas, são escravos que servem ao governo, eles são mercadoria do governo, eles pertencem ao governo, eles fazem essa sociedade girar, mas eles não têm, vamos dizer, o nível de amadurecimento para ter controle sobre si mesmos, e por isso eles precisam de um governo para dizer o que eles têm que fazer ou não. E aí para você ter uma noção de anarquia, você precisa ter uma noção clara de como conviver com o outro. Porque as pessoas têm medo de anarquia porque acham que isso vai levar ao caos. As pessoas não vão mais se respeitar, e é exatamente esse o problema, porque para que você tenha princípios de anarquia inseridos na sociedade, essas pessoas precisam ser muito maduras. Eu nunca apoiaria que um sistema anárquico fosse implantado da noite para o dia, porque eu simplesmente sei que as pessoas hoje em dia são crianças, elas não têm condições mentais de lidar com isso. Para você ter princípios de anarquia, princípios de autogoverno, você tem que ter pessoas muito amadurecidas, para que elas saibam conviver umas com as outras e formar tratados, formar alianças para conseguir o que elas querem, sem ter que mendigar isso para o governo, pagando metade de tudo que elas produzem por ano. Mas a noção de anarquia, entendeu? As pessoas pensam, não, anarquia. Cara, o negócio é o seguinte. Eu vou ter que falar aqui do Daniel Fraga. Tem algumas coisas, cara, que até legal aqui para deixar minha postura em relação a ele. Algumas coisas que o Daniel Fraga fala, algumas coisas eu não concordo.
Mas eu considero que o canal do Daniel Fraga é uma coisa que simplesmente tem que existir. Ele ocupa um espaço muito necessário. E ele é uma pessoa que ele é muito interessado em política. Ele é uma pessoa que pesquisa todos os sites. Ele conhece todos os partidos. E ele tem, vamos dizer assim, uma seriedade para fazer isso. Então, pouquíssimas pessoas nesse país conhecem, você pode até não concordar com o Daniel Fraga, mas pouquíssimas pessoas nesse país conhecem e se interessam por política tanto quanto ele. E, assim, o Daniel Fraga é um canal que eu jamais, nunca excluiria da minha lista. Eu acho que ouvir o que ele tem para dizer é simplesmente necessário para a gente. Porque, e outro que ele conquistou uma postura de seriedade, aquele negócio. Às vezes você não concorda com a pessoa, mas pela postura que ela tem, você sempre escuta o que ela tem a dizer. E eu acho que isso deveria ser uma postura que todo mundo devia ter com relação ao Daniel Fraga. Eu acho que o trabalho dele aqui no YouTube ele é muito necessário. Inclusive eu não vi nenhum outro vlog no mundo todo, assim, nesses 4 anos aqui que eu estou no YouTube mais ou menos, eu nunca vi nenhum vlog como o dele. Eu vejo vlogs falando de política, mas nenhum é tão direcionado assim, tão sério assim, e mostra tantos links, conhece tanto dos partidos políticos individualmente, pesquisa tanto quanto ele. Então eu acho que é uma coisa que... E por que eu estou falando isso aqui? Que é o seguinte, o Daniel Fraga, que é uma das pessoas que mais conhece de política aqui no Brasil, você pode até não concordar com algumas opiniões dele, mas ele é uma das pessoas que mais entende de política aqui. E o Daniel Fraga, ele sabe, já expressou várias vezes aqui a opinião dele, de que ele acha que o governo tem poder demais nas mãos dele. Isso é um ponto primordial no aspecto do pensamento político dele, que eu concordo plenamente. A ideia é que você não deve dar cada vez mais poder ao governo para gerir as suas ações, gerir o seu dinheiro e chegando a extremos de gerir a sua moralidade. Então, nós deveríamos estar numa direção de tirar poder do governo e dar para as pessoas, para que elas, pelo menos devagar, num movimento lento, assim, lentamente as pessoas fossem cada vez mais aprendendo a se autogerir para precisar cada vez menos da gerência do governo. Porque toda vez que você coloca gerência no governo, ele vai acumulando mais e mais poder, isso atrai a cobiça de pessoas. E, senhor, isso é questão de tempo. Questão de tempo para que corrupção tome conta. Onde existe muito acúmulo de poder, isso sempre vai atrair cobiça e corrupção, em qualquer lugar. Então, a ideia de você dividir o poder com as pessoas, de você ter projetos para desenvolvimento humano, para que cada vez mais elas aprendam a se autogerir, isso dá uma dispersão do poder entre cada uma, e isso não vai fazer com que o poder fique acumulado, fique centralizado, facilitando corrupção. Então, o que eu quero colocar assim? Daniel Fraga, eu já disse várias vezes, ele não concorda com o acúmulo excessivo de poder do governo, justamente porque ele conhece muito bem quem é o governo e o que o governo faz. Então, o governo quer acúmulo de poder, ele centraliza o poder, ele tira a gerência das pessoas e ele diz, não, quem vai gerir vocês sou eu, como se o governo estivesse dizendo isso. E, senhores, isso só vai ficando maior e maior e maior, é como se fosse uma bola de neve.
Quanto mais poder o governo acumula, mais poder ele quer e mais poder ele consegue. Até que nós chegamos aos extremos que nós estamos agora, em que o governo ele não representa mais a sua vontade, a sua opinião. Você se torna simplesmente obediente ao que ele quer que você faça. É totalmente o contrário da concepção de um governo. Porque o governo ele não existe para gerir as pessoas. Esse não é o objetivo primordial do governo. Ele pode chegar a fazer isso. O objetivo primordial do governo é representar a vontade das pessoas. Fazer com que as pessoas se sintam representadas no que elas querem. Você não cria um governo para ser um pastor de ovelhas. É o que ocorre, é o que ocorreu, sim. Mas isso não é, vamos dizer assim, uma concepção interessante de governo. Você cria uma instituição que não lhe representa, que não está interessado em lhe representar, mas que você deve total e completa obediência a essa instituição. E essa instituição não precisa mais se justificar com os poderes que ela carrega. Então, o governo ele acumulou esse poder. Qual é o problema? Esse negócio é o seguinte: nós, brasileiros, nós nunca fomos um povo livre. Alguns povos foram livres. Por exemplo, alguns povos do norte da Europa, tanto que eles demoraram muito para ter governos centralizados, porque nós brasileiros achamos que o governo centralizado é maravilhoso, mas o governo centralizado é horrível. E hoje nós temos essa situação aqui no Brasil em que as decisões dos estados elas não servem para nada. O governo de cada estado não serve para nada, porque todo o poder é extremamente centralizado em Brasília. E os governadores, eles existem simplesmente assim, vamos dizer, como uma função de segunda classe. É totalmente diferente, por exemplo, como você vê em alguns países, em que os governadores, eles sim, os governos de cada estado têm diferenças de cada estado de acordo com a população de cada estado. O governo acumula, mas aqui não, aqui é o seguinte: o governo pega tudo que ele acumula em riqueza, ele leva para o centro, para Brasília, e de lá do centro é que ele joga de volta em serviços. Então, senhores, nós vivemos, nós brasileiros principalmente, nós tivemos sempre um governo extremamente centralizado. Nós perdemos completamente a nossa autogerência, tanto como indivíduos, chegando ainda a um nível superior como estados da federação. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte: por exemplo, tem alguns estados no norte da Europa em que as pessoas não gostavam dessa ideia de centralização, preferiam ter pequenos reinos. E esses pequenos reinos, eles se associariam quando fosse necessário. Mas as pessoas sempre tiveram a noção de que era muito perigoso você ter um governo centralizado o tempo todo. Porque é justamente o lance do acúmulo de poder. Você tem pequenos estados, e esses estados, vamos dizer, que tiver um problema como guerra, como tratados econômicos, esses estados se juntam, elegem um representante, resolvem aquele problema, e depois que aquele problema for resolvido, eles voltam a ser pequenos estados individuais, cada um se autogerindo. O norte da Europa sempre pensou assim, mas nós não, nós latinos, nós sempre preferimos governos extremamente centralizados, o tempo todo, e acúmulo total de poder em pouquíssimas pessoas. E agora, senhores, isso desde a Roma antiga, nós estamos recebendo os frutos disso. Porque é o seguinte:
Como o governo não quer que você tenha autogerência sobre si mesmo, o governo lhe infantiliza. A religião já fazia isso, e hoje, depois o governo começou a fazer junto com ela, e hoje é a mídia que faz. Então, todos os poderes que estão estabelecidos aí fora, eles querem que você seja uma criança, que você trabalhe, que você pague seus impostos, e que você não pergunte muito para onde esse dinheiro vai, que você simplesmente seja um empregado do governo. O governo é simplesmente um monopólio absoluto de força, e que você é completamente, você é como se fosse uma formiga, como se fosse um micro-organismo que não pode fazer nada em relação às decisões, aos poderes. Então, nós, ao longo desse acúmulo, dessa centralização de poder, que foi uma regra desde o início dos povos latinos, depois isso se tornou uma regra ocidental. Eu não acredito, acho que pouquíssimos países têm algum tipo de independência hoje. Então, nós centralizamos poder, nós, povos latinos, e depois isso ocorreu também com outros povos. Hoje isso é ocidental, isso ocorre no Oriente. Houve essa centralização total do poder. Qual o problema com isso? O problema com isso é o seguinte: o governo ele vai representar, ele não precisa mais representar você, porque ele acumulou tanto poder que nós criamos essa instituição chamada governo centralizado, mas nós não temos mais a possibilidade de voltar atrás. Ou seja, nós criamos um monstro que nós não podemos mais fazer nada agora contra ele. E como ele agora é extremamente poderoso, ele faz o que quer. Ele não precisa do seu aval. Então, esse governo, ele vai fazer leis, ele vai se interessar por quem financia ele. Porque quem financiar o governo é quem vai escolher as decisões que esse governo vai tomar. Então, nós chegamos a um estágio político que esse órgão chamado governo centralizado, ele não lhe representa mais. Ele não está aí para resolver os seus anseios. Nós temos problemas horríveis com saúde, segurança, educação, nós brasileiros. Os americanos também, eles também não estão muito longe, embora que eles são bem melhores, estão bem melhor do que a gente. Senhores, isso não é falta de dinheiro. Pensem a respeito nisso e como isso é importante. Os problemas que nós temos com segurança, com saúde e com educação, não é falta de dinheiro. Eu acreditava que os problemas com saúde, segurança e educação eram problemas econômicos nos anos 80 e talvez no começo dos anos 90. Mas hoje o Brasil, se eu não me engano, ele já é a 5ª economia do mundo. O mundo tem quase 200 países, ou mais ou menos algo em torno disso, de 200 países, né? Aí você vai ver o que é que você conta com as cidades, estados, com os negócios, mas vamos dizer que o mundo está em torno de 200 órgãos administrativos individuais. E desses 200 órgãos, o Brasil é a 5ª maior economia do mundo. Se eu não me engano, ele passou a Inglaterra há pouco tempo atrás. Então, nós não temos problemas de saúde, segurança e educação por causa de falta de dinheiro. Então, por que esses problemas não são resolvidos? Por que o governo não está interessado em resolver, em nos dar saúde, já que nós somos o povo que mais paga impostos no mundo? Eu não acredito que exista nenhum outro país que pague mais impostos do que o Brasil. Por que ele não resolve isso? Porque ele não está interessado.
Existem várias empresas de saúde particular que iam perder milhões, talvez bilhões, se os seus clientes deixassem de pagar as mensalidades e começassem a usar os planos de saúde pública. A polícia, senhores, eu tenho pena dos policiais. Tenho pena mesmo dos policiais. O policial mesmo que está na rua, que ganha um salário de miséria e que vai levar a bala, eu tenho pena dessa galera. O governo não quer segurança. O governo não quer educação, porque, senhores, o governo não vai criar cobra para morder eles, senhores. Ele não quer educação. O governo brasileiro só começou a se preocupar com a educação porque as indústrias que ganham lucros absurdos aqui estavam reclamando por falta de mão de obra especializada. Então, e é só por isso que o governo começou a gastar algum dinheiro com a educação aqui. Porque as pessoas que financiavam o governo estavam tendo que importar mão de obra de fora, porque a educação no Brasil é tão ruim que nós não conseguimos nem ter mão de obra especializada para suprir os cargos que nós geramos aqui no nosso país. Falta pessoas para trabalhar, eu não sei se vocês sabem disso. Quanto mais alto for o nível de especialização, mais falta gente para trabalhar aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Chegando ao cúmulo da gente ter que trazer gente de fora. Então, o negócio é o seguinte. A ideia de que não tem educação, saúde e segurança por falta de dinheiro é uma piada. É uma piada isso. Nós temos. O governo brasileiro nunca arrecadou tanto na história. Ele está entupido de dinheiro. O governo brasileiro empresta dinheiro para outros países agora. Então, senhores, por que tudo isso? Porque o governo, ele quer deixar você numa situação em que você dependa totalmente dele. Mas ele não lhe representa mais. Então, eu quero voltar aqui ao primeiro tópico da anarquia. O fato é o seguinte, esse governo que está aí representa vocês. Ele representa vocês. Não. Esse governo que está aí, ele é simplesmente uma associação de megacorporações e seus representantes para continuar lucrando infinitamente em cima do seu trabalho. E eles fazem o mínimo, apenas o mínimo, com relação à saúde, educação e segurança, só para que não haja uma guerra civil. Porque se houvesse uma guerra civil, a economia deles iria sofrer com isso. Então eles fazem o mínimo, e eles sempre farão o mínimo para que não haja essa guerra. E nós ficamos nessa situação. Agora eu quero colocar aqui um lance seguinte. As pessoas falam de anarquia. As pessoas dizem, nós precisamos de leis para nos gerir. Mas eu quero dizer aqui algo em relação à necessidade de leis. Essas leis, elas só vão existir e elas só serão aplicadas no cidadão comum, assalariado, que vai apanhar da polícia no meio da rua. Para as grandes corporações, as leis simplesmente não existem. A anarquia, senhores, ela não pode existir aqui embaixo, mas ela já existe lá em cima. Porque as pessoas que financiam o governo, os gigantescos empresários, não existem leis para eles. E eu estou falando aqui simplesmente de que ele vai poder
agredir alguém, estrupar alguém, assassinar alguém e sair impune. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando um negócio é o seguinte: as leis que regulam o comportamento de grandes empresas, elas são totalmente compradas pelas próprias empresas. Aliás, as leis que controlam o mercado financeiro, o alto mercado financeiro, elas são feitas, de certa forma, indiretamente, pelo próprio mercado financeiro, que existe para especular e para explorar até o último dos seus dias. O mercado financeiro, como o Anônimo fala, o 1%, os grandes banqueiros, os diretores de mega corporações, os grandes latifundiários, essas pessoas, senhores, elas fazem as leis indiretamente, financiando o governo, financiando, comprando políticos. Então, senhores, mas eles, o mercado financeiro principalmente, ele precisa do seu trabalho, porque o mercado financeiro ele não faz outra coisa a não ser especular, ele não produz nada, mas ele precisa de você para produzir. Então, nós criamos essa espécie, como vamos dizer assim, de vírus, vamos dizer assim, um vírus no nosso sistema político, em que nós não conseguimos mais nos libertar dele. Você pode achar que a polícia é necessária, mas a polícia ela só vai ser usada para espancar na rua. Para toda vez que você quiser fazer um protesto para pedir algo melhor, para eles empurrarem spray de pimenta na sua cara, descer-lhe a porrada. É para isso que a polícia existe. Ela não existe para colocar a sociedade em ordem, não. Para fazer cumprir a lei. A polícia existe para proteger o patrimônio de quem tem patrimônio e para evitar que vocês se revoltem. Então, pense mais a respeito dessa concepção de anarquia, porque o mercado financeiro que controla o seu dinheiro, ele já age de forma totalmente anárquica. Ele já é autogerente. Ele já se autocontrola. Ele faz as próprias leis. Então, se as pessoas lá em cima já fazem isso, por que nós que estamos aqui embaixo não deveríamos, pelo menos, querer isso também? Se o mercado financeiro, através de seus políticos comprados, já tem a autogerência, já criam as próprias regras a favor deles, por que nós não deveríamos fazer o mesmo? Então, o que eu estou colocando aqui, essa visão dessa sociedade que nós estamos fazendo agora, é essa. Então, as pessoas falam em anarquia porque as pessoas têm uma falsa ilusão de que elas estão, de que a ordem, que nós estamos em ordem, de que essa máquina está funcionando. Essa máquina está funcionando, mas ela pode estar funcionando, mas ela funciona exclusivamente para ela explorar. Ela não tem mais outro significado. Ela não lhe representa mais. Então, na história humana, analisando a história dos governos, eu acho que nós chegamos a esse, vamos dizer, a esse momento histórico em que os governos não nos representam mais. Eles não nos representam mais. Os governos, eles podem até representar alguém, mas as pessoas que eles representam, como o Anônimos diz, é menos de 1% da população. E qualquer pessoa que se candidatou a um cargo político, você pergunta aí, se você conhece alguém, você sabe que os diretores de partidos políticos aqui,
eles mandam completamente nas decisões que vão ser feitas. O partido político brasileiro e o americano também, em 90% dos casos, ele vota sempre em bloco. Isso quer dizer que as pessoas que constituem, que estão dentro do mesmo partido político, elas não têm individualidade, elas não podem divergir. Isso é simples, dado tudo que eu falei até agora, você entende isso. Porque partidos políticos são comprados. E o partido vota em bloco. É esse o jogo. A pessoa que faz parte do partido político faz o que o dirigente do partido quer e recebe o que o partido tem para oferecer para ela. Cargos. E as pessoas, você diz, políticos comprados, é tão fácil essa máquina funcionar, porque ele não precisa nem comprar cada político individualmente. Se precisasse comprar cada político individualmente, mesmo assim ele seria muito fácil. Mas ele só precisa comprar o dirigente do partido. E o dirigente do partido vai dizer o que todas aquelas pessoas que estão dentro do partido vão votar de acordo com determinadas leis. Nós queremos que essa lei seja aprovada, essa não, aquilo tem que ser modificado, de acordo com a pessoa que está financiando o partido. E a pessoa que está dentro do partido, que está exercendo algum cargo político, ele tem que fazer aquilo. Se ele quiser crescer, se ele tiver ambição dentro do partido. Então os senhores veem como é que a máquina funciona. Então, a lei, ela não existe mais para nos representar, ela não existe mais para servir aos nossos interesses, aos interesses do cidadão comum. As leis, elas existem, e principalmente a força policial existe exclusivamente para impedir que você se revolte. Nós estamos vendo aí como é que a polícia lidou até agora com os protestos da ocupação anônimos. Então, nesse momento histórico que nós estamos agora, nós vemos surgir esses movimentos que querem tirar, ou pelo menos, vamos dizer assim, vamos colocar assim, que querem o governo deles de volta. Porque esse governo que está aí, ele não nos pertence mais. Ele é uma máquina de exploração. E ele é financiado pelo mercado financeiro. Então, esses movimentos, eles estão totalmente de acordo com toda a história que nós seguimos até aqui. Agora o que eu coloco aqui é o seguinte. Dado que as megacorporações criam as próprias leis através de seus políticos comprados, essas megacorporações, eles fazem pesquisa científica que vocês nem sonham. Aliás, eu não quero nem entrar nesse tópico, porque isso é o que me interessa tanto. Eu vou fazer um vídeo separado falando sobre a pesquisa particular, a pesquisa científica levada a cabo por megacorporações que não estão nem um pouco interessadas em dividir essa tecnologia com vocês. E se o desenvolvimento tecnológico fosse para todos os seres humanos, nós já estaríamos vivendo em um paraíso agora. Existiria um paraíso na Terra agora. Mas eles não estão nem um pouco interessados em fazer isso. Então, sem falar que o desenvolvimento científico levado a cabo pelas megacorporações é algo extremamente perigoso. Depois eu vou fazer um vídeo, porque eles têm muito dinheiro, eles alcançaram um nível técnico absurdo. E quando eu vejo um pesquisador financiado pelo governo, e eu vejo um pesquisador que é contratado por uma mega empresa, comparar os dois vai fazer você morrer de rir, as gargalhadas.
Esse é o sistema que nós criamos. Então, nós temos o nosso governo, ele não nos representa mais, vamos recapitular, né? Devido ao acúmulo excessivo de poder, devido à infantilização das pessoas, que não foram mais ensinadas, não foram mais levadas a essa direção da autogerência, da maturidade. Então, essas crianças, que é a sociedade civil atualmente, essas crianças pegaram todo o poder e deram ao governo, acumularam ali no governo. O governo se transformou nesse monstro e hoje o governo serve exclusivamente às necessidades do mercado financeiro e das megacorporações. E essa dimensão do mercado financeiro e das megacorporações, nessa dimensão não existe lei. As leis governamentais simplesmente não atingem eles. Mesmo que uma cagada feita por eles tenha consequências catastróficas na economia de um país inteiro. Como a gente já viu várias vezes aí acontecendo. Então, nós, cidadãos comuns, nós que estamos aqui bem abaixo na pirâmide, nós temos que ter isso em mente. Para mim isso é uma questão de maturidade, de que o governo não lhe representa, de que os grandes inimigos, senhores, ele não é o cara que está morando na favela, não é o cara, não é o cara que por alguma razão se envolveu com algum tipo de atividade criminosa, não é o cara que está vendendo droga no meio da rua. Senhores, esses inimigos, vocês pensam que os inimigos da sociedade são esses? Vocês passaram por uma lavagem cerebral. E é isso que não é algo que me assusta, né? Algo que é totalmente previsível. Nós colocamos as pessoas que estão abaixo da pirâmide como inimigos da sociedade. Senhores, os seus maiores inimigos, eles estão de terno e gravata, eles vivem em mansões, andam de helicóptero e eles não são brasileiros, americanos, franceses, alemães, o que for. Os interesses dessas pessoas, eles são transnacionais e não existe lei onde eles vivem. E onde eles vivem, o único interesse deles é explorar e explorar todos os recursos que você tem. E se eles precisam usar os governos nacionais para isso, isso não é problema devido às quantidades astronômicas de dinheiro que eles têm. Então, eu acredito que isso é uma fase do capitalismo. Eu acredito que o capitalismo já induzia a essas consequências que nós estamos passando agora. Aí as pessoas falam de comunismo e tal. Cara, eu não as pessoas perguntam se eu sou marxista e tal. Senhor, o negócio é muito difícil, porque o próprio Karl Marx, ele nunca conheceu essa sociedade que nós estamos vivendo agora. Ele poderia até intuir que existisse algo parecido com o mercado financeiro que nós temos agora, mas nós não podemos nos levar totalmente para Marx, porque nós estamos há muitos e muitos anos à frente dele. Ele não viu essa sociedade. Ele poderia até induzir que ela chegasse até esse ponto, mas ele não conheceu o sistema que nós temos hoje. Então, comunismo, ok, nós precisamos estudar, entender e tal, mas eu acredito que o primeiro ponto primordial aqui que eu coloco é autogerência. É saber que nós precisamos aprender a nos autogerir. E isso está primordialmente, eu fiz vários vídeos aqui falando para não usar o mercado financeiro, para não usar cartão de crédito,
para não ter contas em banco, para ter o máximo possível de atividade financeira que não passe nas mãos dele. E o que eu estou falando aqui, senhores, não é como anarquista, não. Qualquer pessoa que entende de finanças pessoais, a primeira coisa que eles vão dizer para você é: quebre o seu cartão de crédito. Não use o serviço dessas pessoas. Então, eu acho o seguinte: eu acredito em autogerência, acredito no mercado informal, tá entendendo? Da pessoa que compra, vende ou faz algum tipo de serviço por si mesma, que não está ligada, não precisa pedir permissão, não precisa de uma carta para poder trabalhar. Eu acredito num mercado que esteja à margem disso. Tudo que tirar poder dessas pessoas eu vou apoiar totalmente. Isso será extremamente saudável para nós. Para mim, eu acho que o camelô que está na rua, o cara que vende e compra, e o cara que não usa cartão de crédito, as pessoas que conseguem gerir as próprias finanças, eu acredito que essas pessoas estão no caminho certo. Porque eu não sei para onde ruma esse sistema financeiro. Mas é legal porque foi bom todos esses protestos aí dos anônimos, porque nós estamos vendo que eles estão mostrando a cara. Está muito claro agora quem a polícia defende. Nós vemos os protestos americanos aí, centenas e centenas e centenas de pessoas sendo presas, porque estavam segurando uma bandeira no meio da rua. A polícia existe para lhe defender, para defender e proteger a população. Eu vá sonhando que ela serve para isso. Então, agora eu acho que eu vou parar por aqui. Eu fiz esse panorama para explicar como é que nós chegamos nessa situação, nesse estágio do capitalismo. E o que eu acredito, senhores, é que, para mim, o que eu faço, o que eu posso fazer na minha posição é o que chamam de cyberativismo. É o que as pessoas na Síria estão fazendo agora, é o que levou a Primavera Árabe, é o que as pessoas estão fazendo aqui no YouTube. Sim, um vídeo totalmente à parte seria também, da mesma forma, se afastar do mercado financeiro, como nós também precisamos nos afastar da mídia, como nós estamos fazendo isso aqui. Nós não estamos mais precisando de linhas editoriais, de notícias, de acordo com interesses privados. Nós estamos tendo informação de pessoa para pessoa, como eu estou fazendo com você agora. Isso não é maravilhoso? Então, senhores, os nossos algozes são poderosíssimos, mas também nós temos várias ferramentas que não estavam viáveis antigamente, nós temos agora. E para mim, tecnologia é um ponto primordial delas. Sim, eu acredito que a guerra e tal, hoje ela é uma guerra travada entre computadores, entre terminais de informação. Depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, o trabalho de cyberativismo, dos hackers, tudo isso associado com anônimos, o Wikileaks, tudo isso tem muito a dizer da época que a gente está passando agora. Então, galera, eu espero ter dado aí um resumão geral, muito superficial. Eu sei que não dá para falar disso de forma mais profunda, porque necessitaria de um vídeo falando em cada um desses tópicos, né? Mas isso vamos dizer assim, para começar. Então, galera, até o próximo vídeo. Senhores cavaleiros, senhoras damas, se cuidem.